Olá, eu sou Carolina Nóbrega. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre respiração. Como é a respiração no Pilates? Qual é a diferença dela para o nosso dia a dia, por exemplo? Por que a gente se preocupa tanto com a respiração? Por que você, como instrutor, tem que falar da respiração? Joia, pensando no básico, né, que a respiração vai ajudar aí a oxigenação, que a respiração, uma boa respiração indo para o lugar certo, base dos pulmões, a gente conseguiria trabalhar melhor essa troca gasosa, então a gente também poderia pensar numa desintoxicação, isso ajudaria, e também que a respiração vai ajudar a cadenciar, então o que seria isso? Vai ajudar a dar ritmo aí esse exercício. Então, aquele exercício que está lá todo sem consciência, sendo feito por ser feito, a gente põe essa pessoa conectada com a respiração e a gente começa a botar um ritmo nesse exercício, fazendo com que esse exercício seja mais eficiente, essa pessoa se torne mais presente. Então, assim, a respiração, ela precisa ser falada, ser ensinada dentro da sala de aula. Não deixe ela de bobeira, porque ela vai ajudar você muito para fazer com que o exercício se torne eficiente. Porque pensando que a gente não trabalha com peso, se seu aluno não tem consciência, fica muito difícil da gente trazer as sensações para o seu aluno se ele não está consciente, se ele não está presente. E a respiração vai ajudar a gente nisso. Então, tudo bem. A gente precisa ter, então, essa consciência da respiração, essa eficiência da respiração, para que a estabilização aconteça antes mesmo do movimento em si. E a respiração é que vai ajudar a gente nisso, entendeu? Então a gente precisa se conscientizar e se organizar em relação ao ensinamento. Então vamos pensar o seguinte: a respiração, ela tem duas fases. Uma é a ins e a outra é a expiração. Vamos começar a pensar só na inspiração. A inspiração, ela tem uma ideia, a gente tem que pensar que ela deve ser tridimensional, e isso a gente vai ensinar para o aluno. Então, o que seria o tridimensional? Essa intenção de expandir para todos os lados. O que acontece muito é que a gente expande muito na parte superior da caixa torácica, né? A gente vai ser o que a gente chama de apical, ou tensionando aqui o pescoço, ou usando muito da musculatura acessória, ou expandindo muito no abdômen. Então, a gente vai ter esse abdômen toda hora perdendo, descontraindo e contraindo e relaxando e descontraindo, deixando a coluna muito vulnerável, a lombar muito vulnerável. Então a gente precisa que essa inspiração aconteça para todos os lados. Quando a gente pensar em levar o ar para a base dos pulmões, a gente tem que pensar nessa ideia de expandir tridimensionalmente. É como se fosse um guarda-chuva. Quando a gente inspira, imagina você abrindo um guarda-chuva dentro da sua caixa torácica, isso vai fazer com que esse ar expanda para todos os lados, e quando você soltar o ar, esse guarda-chuva deve fechar. Mas a gente quer que ela seja mais na base dos pulmões. Quando a gente pensa em base do pulmão, a gente está falando de alvéolos, né? Onde se localiza a maior quantidade de alvéolos. Então, essa troca gasosa ela vai acontecer com uma eficiência muito melhor. Então, a gente precisa incentivar isso. Como é que a gente vai incentivar e dar essa ideia para o nosso aluno? O que a gente pode pensar é colocar o elástico ao redor das costelas, e daí a gente vai puxando esse elástico enquanto solta o ar. E quando a gente for fazer a inspiração, essa caixa torácica vai expandindo e pressionando o elástico para fora. Então a gente começa a fazer esse efeito de sanfona, como se as costelas expandissem para fora, e quando a gente soltar o ar, ela vai fechando e se reconectando. Então a gente precisa tá trazendo essa consciência para o nosso aluno dessa expansão, de essa ideia de que a caixa torácica ela se movimenta. Então ela precisa expandir e ela também precisa voltar para o lugar de origem dela. A gente precisa desse mecanismo meio que pulsátil aí da caixa torácica. Ela tem que ser maleável. Ela é uma pseudo-rigidez, né? Parece que é rígida, mas ela é maleável.
Então, a gente precisa incentivar isso para poder a gente ter uma melhor respiração. Mas tudo vai começar a gente enchendo o pulmão pelo nariz. A ideia de encher esse pulmão pelo nariz não só vai ajudar a gente a filtrar o ar, mas vai levar um ar mais aquecido e úmido para dentro dos pulmões. Então a gente inspira pelo nariz, leva esse ar para a lateral da caixa torácica, né, para o lado e para trás, e depois a gente solta o ar e esse ar vai sair pela boca. Uma ideia também interessante de pensar nessa ideia de levar o ar para as costas, a parte das costas é muito inconsciente, então a gente precisa trazer essa consciência para o aluno. Então você pode colocar o seu aluno sentado, pernas levemente abertas, os braços vão estar em cima dos joelhos, ele vai fazer um rolamento para frente e lá a gente vai expandir, levando a inspiração nessa intenção de levar ela para trás. Como a gente está em flexão, vai ser difícil dele expandir para o abdômen. Ele vai ter que naturalmente levar esse ar lá para as costas. E aí a gente vai ganhando essa consciência de para onde levar o ar e esse controle da inspiração. Tudo bem, então aí seu aluno já entendeu como é que expande as costelas e como que vai fazer essa expansão aí do pulmão. Então ele agora precisa entender como é a expiração. Na expiração, a gente vai pensar o seguinte, o jeitão para a gente começar a falar de contração muscular na expiração, um bom jeito seria você pedir para ele soltar todo o ar. Então esse aluno vai inspirar e vai soltar todo o ar. E aí você vai percebendo que a barriga ela vai se recolhendo. É preciso ter essa contração do abdômen para que o ar saia. Aí a gente vai fazer assim, ó. Além dessa contração abdominal, a gente vai pensar em soltar o ar pela boca. Quando a gente pensa em soltar o ar pela boca, a gente poderia imaginar que fosse igual uma mangueira. Quando a gente está molhando o jardim, se a gente está ali com a mangueira sem segurar, né, a mangueira normal, ela vai até um certo ponto. Mas se eu fecho o calibre dessa mangueira, você entende que aquela água alcança mais longe? Pronto, essa é a intenção quando a gente pensa em soltar o ar pela boca. Então pensa o seguinte, o ar forçado a gente forçando o ar para sair, a gente precisa de uma contração abdominal para expulsar esse ar. E se a gente fecha o calibre e faz com que ele saia pela boca, né? Porque pelo nariz a gente não teria esse controle, mas pela boca a gente pode diminuir esse calibre e fazer com que esse ar tenha uma necessidade de sair com maior pressão. Então a gente precisa de uma maior contração abdominal para soltar esse ar mais longe. E também vai criar essa força de uma contração mais profunda, de oblíquos internos, né? Então a gente precisa desse que a gente poderia chamar de pé da barriga. Então, soltando o ar lá da base mesmo da barriga até sair pela boca sob pressão. E aí a gente teria esse engajamento abdominal. Beleza. Quando a gente fala da expiração, dentro do Pilates, a gente tem um músculo que a gente quer acionar. E esse músculo chama transverso do abdômen. O transverso do abdômen é a camada mais profunda dentro da parede abdominal e ele serve para a gente estabilizar a lombar. Ele é um cinturão. Então ele está lá nas vértebras lombares e circula ao redor do seu tronco, protegendo aí a sua coluna e dando aqui, como se fosse um colete ou um corpete que a gente use para poder dar firmeza aí na nossa coluna. O que a gente precisa entender que a gente também vai falar um pouco de assoalho pélvico para esse aluno. Porque se esse aluno tem uma desconexão do transverso do abdômen, quando a gente falar de assoalho pélvico, o assoalho pélvico ajuda a acordar o transverso do abdômen. É esse músculo que a gente precisa que esteja acordado para a gente poder ter uma boa estabilidade lombar. Quando a gente fala, quando a gente está pensando em Pilates, aí a gente fala assim do Powerhouse. E o Powerhouse nada mais é do que o diafragma
o assoalho pélvico e o transverso. A gente precisa desse engajamento desses músculos, dessa coordenação muscular, para a gente ter essa casa de força para a gente poder se movimentar dentro de sala de aula. Então a gente precisa trazer essa consciência para o nosso aluno. Como é que então eu vou ensinar esse meu aluno a ativar o assoalho pélvico, por exemplo? A gente pode usar uma bola tipo overball, redondinha, se meu aluno não tem uma consciência de assoalho pélvico. Então eu vou pegar uma bola, aquela overball, vou esvaziar, vou arredondar ela e esse meu aluno vai sentar em cima dela. Ele pode também sentar em cima do arco, aonde a gente vai ter uma boa percepção. Então a gente pode começar a juntar tudo. O seu aluno pode estar deitado e daí você vai dando os comandos da respiração. Ou a gente pode colocar ele no arco, e aí a gente chama esse exercício de respiração. Então a gente pode já começar a dar esses comandos enquanto a gente está no arco, essa inspiração lateral, depois essa inspiração levando o ar para as costas. E agora, quando solta o ar, a gente pode pensar nesse recolhimento das vísceras, nessa ideia de subir a bexiga, que vai ajudar a gente a melhorar e coordenar a respiração. Então a gente consegue acordar esses músculos porque eles são muito proprioceptivos, então vai te ajudar. Então a gente pode usar uma bolinha, a gente pode botar o nosso aluno em cima do arco e isso tudo vai poder acionar e ativar e garantir que você tenha uma boa conexão do seu transverso do abdômen através do assoalho pélvico. Então, a gente dá dicas assim dentro da técnica do Pilates de solte o ar e comece a puxar a bexiga para cima. Cortar o xixi, são coisas que fazem parte da musculatura do assoalho pélvico. O que a gente tem que pensar e ponderar é que, será que todo o meu assoalho pélvico precisa dessa dica? Um assoalho pélvico jovem vai ter as mesmas dicas que o assoalho pélvico de uma senhorinha, de um senhorzinho? Então, na teoria, o assoalho pélvico, ele funciona coordenado com a respiração. Então, também, se você tem um diafragma mal arranjado, esse diafragma, esse assoalho pélvico talvez não esteja funcionando adequadamente. Mas pensando na técnica do Pilates, sem a gente se aprofundar muito e sem a gente viajar muito aí, porque isso é muita história ainda, muito estudo, pense sempre o seguinte: peçam para que ele levite a bexiga, mas vocês têm que imaginar que é uma força de pouca força. Então, é 25% de força de assoalho pélvico. É uma coisa mais sutil mesmo. É para ele acordar e aí ele vai levar essa vibração, essa conexão também para o transverso do abdômen. Tudo isso, gente, é para poder a gente ter uma boa estabilidade pélvica. Quando a gente estiver movendo as pernas, por exemplo, lá no footwork, a gente está empurrando o reformer, mas a gente não está fazendo com que a pelve se mova. A pelve está lá paradinha, porque não é hora dela mover. A gente está movendo perna. Então, essa consciência e esse trabalho de força abdominal, esse desenvolvimento da consciência, é assim que você vai ter alunos apaixonados pelo Pilates. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se você tiver alguma dúvida, coloca no comentário. Vai ser um prazer te responder. E a gente se vê nos nossos canais do Instagram, do Facebook. Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha, que isso vai ajudar a gente a saber que está no melhor caminho e podendo ajudar a comunidade do Pilates, porque a gente precisa de bons profissionais cuidando dos nossos corpos. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.